Que bom é estarmos juntos mais uma vez, para que nós possamos meditar na palavra do nosso Deus. O nosso tema hoje é Corrigindo com Amor. Provérbios, capítulo 22, versículo 6, nos diz assim: ensina a criança o caminho em que deve caminhar, em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, cabe a nós, pais, avós que criam seus netos, né, ensinar a criança o caminho que ele deve andar, porque a gente ensina e quando ele for velho, ele vai lembrar dos ensinamentos que recebeu. Vamos ver aqui um caso que aconteceu lá na Igreja Congregacional de Vicente Carvalho, lá no Rio de Janeiro. Aconteceu com uma irmã. Ela disciplinou seu filho. Em um determinado momento fez algo errado e ela disciplinou. E ele começou a chorar. Nesse intervalo, chegou a tia do menino e falou assim: por que você está chorando? A minha mãe me bateu. A tia, para tentar consolar, aí disse assim: a tua mãe te bateu? Sua mãe é malvada. Ele correu, abraçou a mãe e disse: minha mãe não é malvada, minha mãe está me ensinando. Sabe o que aconteceu? Chorou a tia, chorou a mãe, o menino chorava, porque uma correção com amor gera ensinamento, gera uma correção. Porque foi feita com amor, ele parou, ele pensou: minha mãe me bateu porque eu fiz uma coisa errada, porque ela disciplinou com amor. Provérbio 23, capítulo 23, 13 e 14 nos diz: não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Fustigar quer dizer castigar. Está vendo? Se a gente não disciplinar, a criança não tem limite. Ela tem que compreender que existe regras, existe limite. Em Provérbios 19, 18, diz assim: castiga a teu filho enquanto há esperança, mas não te exceda a ponto de matá-lo. Muitas vezes os pais estão com problemas, frustrados, deprimidos e descarregam toda a agressividade em cima da criança. Pare e pense, seja moderado, disciplina teu filho com amor. Nós temos aqui, que nós já falamos em outro programa, a respeito do decálogo feito na Delegacia de Repressão Entorpecente. Vamos fazer um breve resumo. Quando ele nos diz que nós não devemos dar a nossos filhos tudo o que ele quiser. Sabe por quê? Ele vai crescer e vai achar que o mundo tem a obrigação de dar tudo para ele. Não é assim. Satisfazer todos os desejos de comida, de conforto, tudo que ele quer, os pais vão fazendo. Ele vai achar que todo mundo tem a obrigação de fazer também. E quando ele fala nome feio, às vezes pequenininho fala o nome feio, todo mundo ri. Alguém alerta, não pode. Ele é tão pequenininho, ele não sabe nem o significado. Ele vai achar-se
interessante, sentiu o máximo. Ah, quando eu falo um nome feio, chama a atenção de todos e todos riem. Apanhe tudo que ele deixar espalhado. Chega do colégio, coloca a mochila no lugar, o sapato no meio da sala, e a mãe vai lá e sai catando tudinho. Não é assim, não. Desde pequenininho, quando você estiver no chão brincando com ele pequenininho, que tem uma caixa, quando acabar de brincar, a mãe vai e diz: vamos guardar. A mãe vai ajudar, porque ele é tão pequenininho, mas ele vai pegar as coisas e vai começar a jogar na caixa. Quando ele for maior, que ele espalhar tudo, a mãe diz: olha, está na hora, não vai brincar mais de guardar os brinquedos. Vamos ver. Tome partido dele contra todo mundo. A professora não tem boa vontade com ele, o vizinho não tem boa, ninguém tem boa vontade com ele. Você já viu se ele está errado? Vai tomando partido assim? Não pode, você tem que explicar para ele: meu filho, minha filha, quando você estiver agindo correto, eu estarei do teu lado, nunca te deixarei. Agora, quando você fizer as coisas erradas, você vai ter que assumir sozinho. Ele vai pensar duas vezes. Também outra coisa interessante, orientação religiosa. Precisamos orientar nossos filhos com a palavra de Deus. Não espere só que a tia da igreja vai orientar, como nós já falamos. A tia tem pouco tempo, 1 hora mais ou menos, na classe da escola dominical, e você tem 24 horas ao lado do seu filho. Olha o que a Bíblia nos ensina. Em Deuteronômio, capítulo 6, de 5 a 7, que nos diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás, quer dizer, aconselharás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. É essa orientação que Deus nos dá, estarmos sempre dando orientação religiosa, dizer para o filho: olha, a Bíblia fala, Deus nos diz assim, assim, e vamos explicando, dê orientação para que ele aprenda a amar a Deus com toda a força do coração, da alma, do entendimento. Temos também aqui 2 orientações para os filhos, não é só os pais, não. Os filhos, o que a Bíblia diz em Efésios 6:1? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Olha que beleza! Ele tem que saber que Deus vê todas as coisas, e ele é justo. Se o filho está caminhando bem, é abençoado. Deus está conosco sempre. Mas quando nós nos afastamos de Deus, nós é que nos afastamos dele. Olha aqui outro para o filho também. Efésios 6, 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A gente vê isso na televisão, né? O jovem novo, às vezes até menor de idade, a polícia matou, ou o comparsa matou, ou está na cadeia, morre cedo. Por quê?
porque não honrou o pai, não honrou a mãe, não honrou o seu semelhante. Vamos ver o que mais a Bíblia fala para os pais. Salmo, capítulo 2, 12. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentre pouco se lhe inflamará a ira. Tem mais para os pais. Efésios 6 e 4. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação, quer dizer, repreensão do Senhor. Então, a Bíblia dirige as nossas vidas e vão nos orientando, pais, filhos, avós, a todos, porque criar um filho não é fácil. E nós temos aqui, olha que versículo lindo de Isaías 54, 13. Todos os seus filhos são ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Quando você ensina seu filho e ele aprende a temer a Deus, ele cresce em paz, amando, respeitando os pais, professores. É um abençoado. Agora, tem o Walter Caichel. Ele dá também umas orientações. Vamos ver o que nós vamos aprender. Que o lar, todos nós sabemos, quem formou o lar foi Deus. O lar, a família. E se foi plano de Deus que os familiares vivam em união, mas o diabo não quer, ele quer destruir as famílias. Portanto, nós precisamos vigiar e orar para que o nosso lar não seja destruído. Os nossos filhos, o Walter ele compara que são pedras preciosas. Quando se encontra a pedra na natureza, ela precisa ser o quê? Lapidada, para que a beleza dela possa surgir. Filho é assim também, tem que ser lapidado, tem que ser trabalhado. Não pode deixar a criança fazer tudo o que quer, não. Tem que ter limite, tem que ter ordem. E o exemplo? Você está dando um bom exemplo para o seu filho? Será que você tem uma dívida que não quer pagar? E chega um cobrador na porta e você se esconde e diz para a criança: diz que eu não estou. A criança, às vezes, inocente, sabe como é que ela dá o recado? Mamãe mandou falar que não está em casa. Né? Na inocência, não sabe nem transmitir aquela mentira que a mãe formulou. Depois está batendo na criança porque a criança está mentindo. Ué, você não dá exemplo, você mente e ainda manda a criança mentir? Então, vamos ser o exemplo, porque eles estão seguindo os nossos passos. Que Deus possa abençoar a cada um com a palavra dele que estudamos e ministramos. Que Deus te abençoe e até a próxima.